Estamos com mais um episódio do nosso podcast, o nosso quarto episódio, falando sobre princípios, falando sobre a nossa identidade como igreja. E aí, Felipe, temos perguntas para hoje? Temos sim. Até dos nossos telespectadores, não, ajuda aí. Os nossos internautas. Nossos internautas. Ainda estou aprendendo aqui, pessoal. Vamos lá. Nosso internauta, o Paulo César, ele fez uma pergunta no nosso episódio anterior. Posso descansar qualquer dia da semana? Olha que pergunta boa. Há 2 episódios atrás, nós falamos sobre descanso, né? Que é uma lei do Senhor, que o objetivo não é guardarmos o sábado, como o judeu fazia, mas nós entendemos que é um princípio de Deus o descansar. É um princípio de Deus quando nós paramos. E sim, como é que é o Paulinho? Paulo César. Paulo César. A pergunta é muito pertinente, Paulo. Qualquer dia da semana, entendendo que o padrão que Deus estabeleceu para nós é um dia de descanso. A Bíblia diz que ele trabalhou 6 dias, no 7º descansou. É muito legal, eu não sei se nós falamos naquele episódio ou não, Felipe, sobre o domingo, né? Qual é a tradução do domingo? Você lembra se nós falamos sobre isso? Falamos, né? Então, Paulo ele vem estabelecer para a igreja o domingo como a primícia, colocando em prática, inclusive, lá Provérbios, capítulo 3, verso 9, que diz, né, honra ao Senhor com a tua primícia, inclusive do seu descanso, que é aquele dia que você tem com a família, aquele dia que você tem com Deus, aquele dia que você tem para você mesmo, para que você possa estar preparado e capacitado. Pastor, eu não posso parar no domingo, porque eu trabalho no domingo, meu comércio funciona mais no domingo, a minha escala funciona mais no domingo. Então você pode parar na segunda, na terça. O fundamental é nós tirarmos um dia da semana para esse dia do descanso. Eu, particularmente, Felipe, como pastor, então o domingo para mim é um dos dias mais corridos. A gente tem o primeiro culto, termina o culto meio-dia, aí nós normalmente ficamos atendendo aqui na igreja, sai 1h30, 2 horas da tarde, corre para casa, almoça com a família rapidinho, à noite a gente já retorna e sai daqui 10h30, 11 horas. Então como que nós trabalhamos, eu e a Anne? Nós tiramos a folga na segunda-feira. Então ontem mesmo foi meu dia de folga, foi um tempo que eu tirei para ficar em casa, Ontem eu fiz uma coisa assim que fazia tempo que eu não fazia, dormi à tarde, sentei no sofá para ler um livro, cochilei. É o dia do descanso. Almocei com os filhos, com a esposa à mesa, fui para casa da sogra, inclusive dormi no sofá da sogra. O importante é a gente tirar esse tempo para descansar. Não, maravilha. Então, respondendo ali o Paulo César, o importante é ter um dia específico para descanso. E como o pastor mencionou nesse episódio, né, eu lembro bem, quando tirar esse dia de descanso, não é aquele dia que é para você aproveitar e fazer Uber, fazer qualquer outra... reformar a casa. Nada disso, é para descanso, né, pastor? Isso mesmo. É esse tempo que Deus nos chamou para a gente estabelecer como um padrão na presença dele. Amém. Mais uma perguntinha? Então, vamos lá para a próxima aqui. Agora, entrando nas perguntas dos membros aqui. A gente pegou e veio recebendo algumas perguntas dos membros durante a semana. A gente acabou não conseguindo fazer na semana passada todas as perguntas, né? E ficou aqui outras perguntas aqui. E uma que eu achei interessante. Vivi uma vida totalmente imoral e sou casado. Qual a consequência eu vivo no mundo espiritual? Vivi uma vida totalmente imoral. E agora está casado. Quais são as consequências? Exatamente. Gente, a imoralidade, é muito importante nós entendermos isso. A imoralidade, ela é uma porta espiritual. Então, nós sempre ensinamos aqui, nas nossas escolas, que existem 4 principais portas que os demônios vão explorar. E eles vão explorar naquilo que é dado legalidade para eles. Então a primeira porta que nós vamos encontrar é a porta da imoralidade. Todo pecado que nós geramos voltado à imoralidade, todo pecado que nós geramos voltado a este pecado, né, na área sexual, ele vai trazer algum tipo de legalidade, de porta aberta para demônios agirem ali. E começa, o primeiro deles, o start deles, é a bastardia. Crianças que foram geradas fora da aliança do casamento, elas têm uma alta tendência a serem perseguidas por espíritos de imoralidade. Por quê? A relação íntima dos pais derramou sangue, a criança que não foi concebida dentro da aliança do casamento, que é o que protege a sua concepção, a sua formação, ele pode legalizar uma perseguição de espíritos de imoralidade. Então, o primeiro ponto, para quem fez essa pergunta, é entender o que trouxe legalidade na sua vida para a imoralidade.
Então tem pessoas que já começaram a ser perseguidas muito cedo, já por conta da bastardia. Outro ponto que vem legalizar essa perseguição de espíritos malignos na área de imoralidade é o adultério dos pais. Nós vamos pegar o exemplo lá de Davi. Davi, quando ele comete o pecado de o pecado de adultério, com Betsebá, ele descobre a casa dele para a imoralidade. Então nós vamos ver um filho pervertido que se apaixona pela própria irmã, que é pervertido e abusa da própria irmã, a filha que foi abusada intimamente pelo seu irmão, e vemos isso acontecendo demais em muitas famílias. Então, pais adúlteros descobrem seus filhos ao adultério. Outro ponto, Felipe, que pode gerar a perseguição de espíritos de moralidade é o consumo de pornografia dentro de casa. Então aquele homem, aquela mulher que tem filhos, mas ele é viciado na pornografia. Então aqui nós vemos duas legalidades extremas nessa área. A primeira delas é ele deixar um rastro digital para os filhos encontrarem. Até pelos algoritmos que são gerados lá. Então aquele homem que no Instagram dele ele está o tempo todo pesquisando sobre mulheres, ou ele está vendo o tempo todo sobre mulheres seminuas. Então as pesquisas dele vão ser muito voltadas a isso. Ou aquela pessoa que tem um histórico de acessar sites adultos, e quando o filho vai fazer uma pesquisa no Google dele, naturalmente aquilo vai apresentando para ele as possibilidades. Então primeiro é esse rastro físico que ele pode deixar. Nós temos casos de filhos que tiveram o primeiro acesso de pornografia vendo o pai ver pornografia. O filho levanta de madrugada para ir no banheiro, o pai está lá na sala assistindo TV, ele dá uma pescoceada, fica escondido, depois ele vai procurar no computador do pai ou no mesmo horário que o pai estava assistindo para ver o que o pai estava assistindo, e pronto, ele teve o primeiro acesso. E a psicologia já diz que uma criança que vê pornografia, ela tem no seu cérebro ativado o mesmo nível de violência que um abuso sexual. Então é como se a criança fosse abusada intimamente, e o pai que legalizou, a mãe que legalizou. Então tem o rastro físico e o rastro espiritual. O rastro espiritual é aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, a gente às vezes coloca só homem, mas infelizmente vai encontrar mulheres também, que consome isso dentro de casa, e ele abre uma porta. Demônios, eles têm acesso a essa casa. E agora eles começam a ter autoridade, né? A autorização desse pai para poder agir na vida dos filhos. Então o primeiro ponto dessa pergunta é: eu tenho problema com moralidade, casei, isso pode gerar que tipo de consequências? Primeiro, vamos avaliar o que foi o start, o gatilho para você. Número 2, com certeza vão ter consequências. Pastor, por exemplo, eu vivi uma vida de imoralidade e casei com... Os meus filhos foram gerados debaixo da aliança do casamento. Não estou praticando mais essa questão da imoralidade. Isso alcança os meus filhos? Ainda continuo com os meus filhos descobertos? Sim, não praticar é muito importante, porque você vai fechar a porta para novos acessos malignos. Porém, aquilo que foi gerado lá atrás e não foi redimido é uma porta que não foi fechada. Então esses demônios continuam tendo acesso ainda a essa família. Por isso a importância. Hoje ainda eu estava estudando sobre isso, estou preparando um material novo para o DNA, e eu estava preparando um material, e lá no livro de 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 7, não tenho certeza, verso 9, não tenho certeza, o texto diz que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo novo se faz. E muita gente se baseia nesse texto para dizer: eu não preciso arrumar minha vida, eu não preciso consertar. Eu estou em Cristo e as coisas velhas já ficaram para trás. Eu não preciso dar nenhum tipo de situação que eu precisa resolver, porque as coisas velhas já ficaram. É um problema aqui que nós encontramos de interpretação. Estou abrindo até o texto aqui, Felipe, para a gente poder ver a interpretação. São 2 Coríntios: todo aquele que está em Cristo tornou-se uma nova criatura em Cristo, e a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Na verdade, aqui já é uma tradução complicada dentro da NVT, porque ele diz: as coisas velhas ficaram para trás. O importante é nós avaliarmos qual é o contexto desse texto. Então, o contexto do texto. Vamos lá para o verso 16, assim: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo diferente. Logo, aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás. O que Paulo está falando? Qual é o contexto aqui? Ele não é o contexto do novo nascimento e da conversão. Então as pessoas têm aquela ideia assim, que o cara aceitou Jesus e ele também já converteu instantaneamente. Então as coisas velhas já ficaram para trás e tudo novo se faz. Se fosse assim, a pessoa, Felipe, que tinha problema com pornografia, quando aceita Jesus, a mente dele é renovada e nunca mais ele tem o desejo. Agora eu pergunto para você que está me assistindo: você aceitou Jesus, seus desejos sumiram?
Ou aquela pessoa que tinha um problema de caráter, aquela pessoa que tinha um problema de mentira, de enganar, aceitou Jesus, pá, um negócio espiritual aconteceu e a mente, ele começou a falar só a verdade, nunca mais mentiu. Não é isso. O que Paulo está falando é na hora do julgamento. Ele diz, portanto, não avaliamos mais ninguém no ponto de vista humano. Que ele está dizendo, a pessoa chegava lá na igreja de Corintos com um rótulo de imoral, de mentiroso, e ele aceitava Jesus e as pessoas ainda ficavam olhando ele por aquele rótulo. Então ele está dizendo assim, parem de julgar as pessoas por quem elas eram. Agora que elas aceitaram a Jesus, elas estão vivendo uma nova história, elas estão nascendo de novo e comece a olhá-las agora do ponto de vista, da perspectiva dessa nova vida. Não é que elas foram renovadas. Então há uma diferença entre novo nascimento e conversão. O que é o novo nascimento? Quando eu aceito Jesus como Salvador, instantaneamente meu espírito adormecido passa a ter vida. O Espírito de Cristo passa a habitar em mim, o Espírito Santo. E o que ele vai fazer agora? Ele vai gerar em mim salvação. A partir do momento que eu decidi genuinamente por Jesus, ele nasceu de novo, ele está salvo. Significa que se Jesus voltar a buscar a igreja ou ele morrer, ele tem salvação. Mas agora ele precisa viver um processo de conversão, que é a mudança da sua mente, que é a mudança do seu comportamento, que é a mudança do seu caráter. Então, agora que ele vai viver um processo de transformação. Então, as coisas velhas começam a ficar para trás quando nós começamos a mudar o nosso comportamento. Então, voltamos lá na pergunta. A pessoa aceitou Jesus. O passado dela ainda está vigente. Essa porta ainda pode ser acessada por esses demônios que foram legalizados. Essas portas precisam ser fechadas. As novas não serão abertas, mas as velhas abertas. Então, nós vemos, por exemplo, pastores que caíram em adultério. Por que os pastores caíram em adultério? Porque o cara aceitou Jesus, não abriu de novo essa porta, mas aquela lá atrás está aberta. E esses espíritos malignos de moralidade, eles começam a ter acesso. Aí vamos para a resposta final da pergunta do nosso amado. Quais são as consequências que eu posso ter? Eu poderia aqui dar uma lista de consequências. Uma das principais que nós vamos encontrar é a pessoa continuar com a sua mente escravizada pela imoralidade que ele viveu lá atrás. Ele está vivendo o casamento, mas seus desejos, ainda existem alianças de alma. Paulo diz lá em Romanos, aquele que se uniu sexualmente à prostituta se tornou uma só com ela. Então o cara está ligado com ela. Se ele não desligar corpo e alma e espírito daquela prostituta, ele ainda está conectado espiritualmente, emocionalmente, e a sua mente ainda tem lembranças. Por isso que tem que fazer essa limpeza espiritual. Segunda consequência que nós vamos encontrar aqui, Felipe, é muito comum pessoas que tiveram uma vida muito devassa depois de aceitarem Jesus e não alinhando a sua vida passada, eles têm problemas na sua sexualidade. Mulheres que foram muito envolvidas com a sexualidade, mulheres que foram muito, vamos usar o termo, fogosas, de repente elas perdem o libido, elas perdem o desejo dentro do casamento. Homens que foram muito fogosos, muito promíscuos, perdem sua função sexual mesmo, perde sua função sexual. Tudo isso por conta do quê? Dessas brechas que foram legalizadas. Trazem as consequências para os filhos. Pode acontecer como uma herança maldita daquilo que ele viveu lá atrás, visitar o filho e o filho repetir o mesmo comportamento de imoralidade. Então sim, existem muitas consequências que nós precisamos avaliar com muita atenção e com muito carinho, senão a gente vai sofrer isso na pele. Pastor, só para a gente poder fechar aqui, como a gente passou ali para os nossos internados, a gente quer 4 portas, só para a gente fechar. Vamos lá. Se o pastor puder, só para a gente pontuar as 4 portas. Muito bom. A primeira porta de moralidade. Então essa porta que foi aberta, esses demônios que são legalizados por pecados nesta área, eles vão voltar. Ou seja, o pecado que eu cometo na área sexual, eu libero acesso de demônios de sexualidade, de imoralidade. Segunda porta é sangue, violência. Toda a violência que foi praticada, homicídio, suicídio, agressividade, que derramou sangue, aborto, sangue derramado, ele vai atrair demônios de sangue derramado. E existem alguns pecados que estão ligados a isso também, que não são especificamente de sangue, mas eles são conectados a isso, que são crimes. Roubo, tráfico de drogas, assaltos à mão armadas. Então são crimes que são sustentados por essa cadeia de demônios de violência, que estão
diretamente ligada. Quantas pessoas já morreram para que um papelote de cocaína chegasse num viciado? Quantas pessoas morreram para que aquele traficante viesse cobrar uma dívida de alguém que comprou e não pagou? Tem sangue envolvido naquela droga ali. Então a gente também encontra isso também. Terceira porta, o ocultismo. Todas as pessoas que tiveram acesso ao ocultismo, deram legalidade, né? O ocultismo que a gente fala umbanda, quimbanda, candomblé, espiritismo, bruxaria, feitiçaria, todas as religiões ocultistas, quando elas foram acessadas por alguém, seja aquela pessoa que foi lá, fez uma visita, ou aquela que se aprofundou, abriu uma porta, fez uma oferenda, ele tem um pacto, foi oferecido, foi consagrado, ele tem um pacto. O que vai acontecer com esta pessoa, com essa família? Muitas vezes elas vão começar a ser perseguidas por demônios de ocultismo, e eles tentam continuar fazendo contato, conexões, opressões, visitações, em sonhos, pesadelos, e até as pessoas começarem a sentir o ambiente e a presença deles. Tem muito a ver com essas legalidades que foram geradas. E não só pela pessoa. Esses demônios podem fazer conexões geracionais, eles vão acompanhando. Então Deus fala em Êxodo 20, que visitará a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Pastor, isso é maldição hereditária? Perseguição de demônios hereditários. Aí a quarta são os traumas. Traumas, eles não têm sangue, como os outros três têm, mas eles são um campo fértil para os demônios. Porque o trauma gera amargura. A amargura se torna um terreno cheio de lixo. E os demônios são como ratos e baratas. Eles amam um ambiente contaminado para eles poderem acessar. E a pessoa diz o quê? Eu não vou perdoar. Quando ela diz não vou perdoar, pronto, é exatamente o que os demônios precisam para poder agir. E entrando também nessa parte do ocultismo, pastor, como saber se eu tenho um dom contaminado ou não? Às vezes eu vejo espíritos, eu vejo revelações. Como que é essa situação? Como que eu descubro se eu tenho um dom contaminado ou não? Entrando já que o pastor comentou ali essa situação do ocultismo. Felipe, é muito importante nós trabalharmos esse assunto. Ele é um assunto polêmico, porque algumas pessoas não conseguem compreender, mas é muito válido falar sobre isso. Então, hoje, quem está nas redes sociais, e eu não tenho TikTok, por exemplo, mas alguns que já estão no TikTok, Facebook, Instagram, normalmente tem lá, até o YouTube com os shorts lá, tem aqueles vídeos rápidos. E você está, às vezes, passando lá, você que segue páginas cristãs, você está passando, de repente, parece lá um culto de uma igreja evangélica, o povo com as roupas compridas e rodando, e fazendo uns negócios meio esquisitos, e tem gente que fala, ô glória, eita, deixa o menino rodar, e não sei o quê. E aí você coloca outros falando assim, ei, quando eu ia na Umbanda, eu via essas rodas lá na Umbanda. Ei, tem muita coisa acontecendo em alguns cultos que o povo pensa que é pentecostal, que são manifestações de demônios. Se você fizer uma comparação de um centro de Umbanda, um centro de Candomblé, e com um culto desse, fala assim, eita, tem alguma coisa errada aqui, porque é muito igual. E as pessoas estão achando que ali quem está manifestando é o Espírito Santo e são espíritos malignos. Já começa por aqui. Então, cuidado com esses rituais. Até a batida do tambor, muitas vezes, ela é extremamente parecida. E as roupas que são vendidas, você fala assim, cara, isso aqui é um centro de macumba. Então, outro ponto, revelações. Tem pessoas que elas estão revelando, entregando revelações, achando que é de Deus e estão sendo enganadas por espíritos de adivinhações. Então, de onde vem o dom contaminado? É aquela pessoa que ela passou pelo ocultismo, desenvolveu lá uma habilidade, eu não posso chamar de dom, porque o dom ele é bíblico, ele é só de Deus, ele desenvolveu uma habilidade espiritual de um demônio, então ele recebeu lá, dentro de um pacto, essa habilidade espiritual, teve a sua visão aberta, por exemplo, e ele recebia revelações, adivinhações de demônios, como se fosse lá aquela cartomante, que tem um demônio soprando no ouvido dela. Alguns são charlatões e alguns você vai ver que tem a revelação ali dos demônios. Ah, mas demônios não conhecem o futuro. Eles não conhecem, mas eles entregam uma palavra, a pessoa bota a fé naquilo e começa a andar em função daquilo, acontece. Ela constrói esse destino e ele está ali para poder colocar nesse caminho tudo o que precisa. Então essa pessoa estava lá na Umbanda, estava lá no espiritismo, estava lá no ocultismo e ela tinha essa habilidade espiritual de adivinhação. Aí ela aceitou Jesus.
ela aceitou Jesus, ela começou a viver um processo de discipulado, mas ela nunca rompeu com este pacto, com essa aliança que ela teve com esse demônio. Enquanto não romper, tá ali. Ela não renunciou. E aí ela começa a caminhar na igreja, e ali dentro da igreja, no culto, ela começa a ter visões. E ela começa a ver demônios perto das pessoas. Ela começa a ver ter revelações de morte, de alguma coisa. E ela chega e fala, olha, Felipe, eu tive uma visão aqui, o Espírito Santo me mostrou. E aí acontece que ela fala, ó, o irmão fulano de tal, o cara que tem visão. Só que não é visão de Deus, é profeta, é revelação. Mas não é de Deus. O que a pessoa está tendo é um dom contaminado, que acha que é de Deus. E às vezes a própria pessoa acha que é de Deus, mas no fundo não é. Eu já tive várias situações. Eu já tive pessoas que elas oravam por doentes e os doentes eram curados. Uma pessoa falou, eu oro e as pessoas são... Mas ela, assim, extremamente abalada espiritualmente, a pessoa extremamente abalada espiritualmente, mas orava pelos enfermos, ela disse que eram curados. Eu falei, mas como é que você ora? Ela falou, eu passo a mão em cima da pessoa assim, onde eu vou passando ela vai curada. Eu falei, mas isso não é uma oração, isso é um ritual de reiki, que está ligado ao espiritismo. Ela falou, quando eu era do espiritismo eu desenvolvia reiki. Eu falei, tá, mas daí você converteu e continuou? Ela falou, não, eu recebi de Deus. Eu falei, mas você recebeu lá de Deus? E daí você continuou lá, você recebeu de quem? Dos demônios. Eu falei, você precisa renunciar. Não vou renunciar, isso aqui é algo que Deus me deu. Eu falei, não, pensa bem, porque não foi de Deus. Ela falou, não vou renunciar a uma coisa que eu tenho. Por quê? Porque aquilo para ela, aquela pessoa era um status. Era prazeroso, colocava ela em evidência. Eu falei, se é de Deus, vamos fazer o seguinte, você renuncia. Se for de Deus, ele te devolve potencializado. Se não for, você perde. Aí que é o ponto. Então já teve casos de pessoas que entregavam revelações para todo mundo, e um dia alguém que tinha que tinha uma autoridade espiritual foi ministrar ela, e ela manifestou demônio. Isso aconteceu com o meu professor de libertação, o pastor Corte. E o cara manifestou um demônio. Mas o cara tinha entregue profecias e revelações e situações proféticas na vida de 70% da igreja. E aí vai dizer, mas da onde veio esse demônio? Era aquele demônio que ele tinha tido um pacto lá atrás e ele não tinha renunciado. Uma hora esse negócio aconteceu. Então o dom contaminado acontece. Existem situações, a gente tem que ponderar muito, por isso que eu falei, é polêmico. Existem situações que a pessoa começa a orar em línguas e você pensa que é o Espírito Santo e é demônio. Eu estava ministrando uma vez numa conferência com quase 500 jovens, e aí o Espírito Santo levou a fazer uma cura de paternidade, de orfandade. A gente ministrou, chamamos para frente, metade do auditório veio para frente, e depois disso o Espírito Santo me conduziu a orar para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, fossem visitados pela manifestação do Espírito Santo. E aí isso começou a acontecer, e os jovens começaram a ser cheios do Espírito Santo, e alguns começaram a falar em línguas, e nós estávamos impondo as mãos sobre eles. De repente eu coloquei a mão sobre um rapaz, e ele começou a falar em línguas, e o Espírito Santo falou assim, repreende. Eu falei, como eu vou repreender? O Espírito Santo falou para mim, não sou eu, repreende. E eu coloquei a mão na cabeça dele e eu repreendi, em nome de Jesus, espírito maligno. Quando eu falei isso, a moça que estava lá, depois eu fui descobrir que era a namorada dele, ela se levantou e começou a me empurrar. Que isso? Você está expulsando Deus? Eu falei, não é Deus. Não, eu afastei ela e em nome, ele manifestou o demônio. E o que ele estava colocando, parecido, porque os demônios querem copiar, mas não era. Ele manifestou um demônio, se retorceu, começou a falar grosso. Aí, claro, né, na autoridade do nome de Jesus, aquele demônio vai embora. Aí a menina fica meio envergonhada. Eu perguntei para eles, falei, o que vocês fizeram hoje? Já numa direção do Espírito Santo. E aquela tarde, inclusive, eles tinham tido relações íntimas, fornicação e todo o processo. Então estava tudo contaminado. Mas se a pessoa não tem discernimento, aí que o negócio complica. Então, para saber ali, a questão ali de discernir se é, por exemplo, um anjo ou um demônio, como que é? É um discernimento espiritual. É um dom, inclusive, né? Ele vai encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4, 5, Paulo vem falar sobre os dons espirituais, que são 9 dons. E um dos dons espirituais chama-se discernimento de espírito. Então é um dom espiritual que todo cristão precisa desenvolver, buscar em Deus, melhor dizer, desenvolver é ruim, ele buscar em Deus, e esse dom espiritual é para ele poder discernir o que está acontecendo. Ele vai discernir o ambiente, o território, e discernir o que está movimentando na vida daquela pessoa. Certo. E a gente ouve muito o pastor falar que o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Sim. E eu creio nisso muito. O pastor consegue trazer um pouco mais essa... Como que eu posso dizer?
trazer mais um entendimento maior para a gente nessa situação? O mundo espiritual é real. O problema é que nós, a grande maioria das pessoas dentro e fora da igreja, não o visualizam. Então, um pecado que é cometido, ele vai atrair uma atuação maligna, ele vai trazer uma consequência espiritual, ele vai movimentar o ambiente, o território onde nós estamos. O problema é que nós não enxergamos isso. E quando nós não enxergamos isso, o que nós fazemos? Nós continuamos muitas vezes cometendo aquele pecado, agindo daquela forma errada, e as consequências vão piorando. O que nós precisamos como igreja? Em primeiro lugar, buscar sabedoria de Deus. A nossa oração precisaria ser todos os dias. Tiago diz: aquele que não tem, peça ao Senhor que ele tem em abundância para derramar. Primeira coisa, nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque a sabedoria ela vai nos tirar dos ambientes comprometedores ou das decisões comprometedoras. Segunda coisa que nós precisamos pedir para Deus: discernimento. Deus, me dá discernimento do que eu estou vivendo. Às vezes uma simples discussão com a esposa ou com o esposo dentro do carro pode ser uma brecha enorme para comprometer a família, algo, né, espiritualmente tenebroso e maligno ali na frente. Então Deus, me dá discernimento espiritual para eu entender o que está acontecendo. E principalmente conhecimento da verdade bíblica, porque tem coisas que nós não precisamos nem de conhecimento bíblico para saber que aquilo é maligno. Por exemplo, você não precisa de conhecimento, não precisa de discernimento espiritual, melhor dizendo. Tem coisas que você não precisa de discernimento para saber que aquilo ali é espiritual. Por exemplo, um homem casado, que uma mulher casada pede carona para ele, entra no carro e começa a trazer umas conversas meio esquisitas sobre a intimidade que ela tem nos relacionamentos íntimos dela, quais são as preferências dela. Você não precisa ter discernimento para saber que tem um espírito maligno de moralidade agindo ali. Concorda comigo? Sim. Simplesmente o conhecimento bíblico do princípio fala: isso aqui não é uma conversa que eu preciso ter ou que eu posso ter na minha vida. Então nós precisamos ter sabedoria, discernimento e conhecimento da palavra. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, das verdades bíblicas, aí sim nós vamos conseguir andar dentro do princípio e viver aquilo que Deus tem para nós. O mundo espiritual é real, muito real. O problema é que nós não conseguimos compreendê-lo. Então, até estava lembrando aqui sobre a palavra, né? Como o mundo espiritual é real, aquilo que a nossa boca, até ouvindo essa semana a gente começou o iPhone, né? Tá muito top a escola. Muito, muito bom. Até o pastor Ronaldo pegou e deu um exemplo que eu achei muito bom. Ele falando sobre o formato do nosso céu da boca, né? Que é como se fosse um arco. E a nossa língua são as flechas ali, né? E é justamente a situação também, né? O mundo espiritual é tão real que ele pega aquilo que a gente lança, né? As nossas palavras também, né, pastor? Então, para quem não sabe, a IFAL é uma escola de libertadores e conselheiros, pastor Cote, da Jocum, e essa IFAL nós estamos ministrando aqui para nosso time, fazemos isso todos os anos, né? E o nosso time aqui de funcionários e conselheiros estão passando. Então nós temos um mentor, que é o Ronaldo, faz parte lá da equipe, e as aulas são com o pastor Cote. É extraordinário, vale muito a pena conhecer. Vamos para a última pergunta? Vamos lá, pastor. Hoje o nosso podcast é curtinho. Hoje mais curto. Aqui teve uma pergunta: crianças veem o mundo espiritual, pastor? Gente, se a criança vem de uma família, de uma linhagem de ocultismo, é mais evidente isso. Então, crianças podem ver o mundo espiritual, não são todas. Um ponto principal que eu quero chamar a atenção aqui é que as crianças elas podem sintomatizar os pecados dos pais. Então existem coisas, né, erros e falhas que o pai comete e a consequência, o sintoma pode bater no filho. Então crianças que começam a ter pânico noturno, paralisia do sono, pesadelos, começam a ouvir vozes, verem vultos. Quando nós começamos a ver esse tipo de situação, nós não vamos tratar a libertação da criança. Você vai tratar o pecado, o erro, a quebra de princípio do pai, porque é o sintoma do pai. Então o que nós falamos em libertação, nós não libertamos ou mapeamos criança até 12 anos, nós trabalhamos com o pai. Então um ponto principal dentro disso, a primícia é o que fizeram com você até os 12 anos, e depois dos 12 anos é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Então nós dificilmente, pastor, não existe libertação de criança. Já vi muitas situações de libertação de crianças que estavam tendo pesadelos, pânico noturno, opressões malignas e até endemoniamento, possessões malignas. Quando você vai trabalhar, é o pai. Quando o pai traz luz para o pecado, confessa, arruma a sua história, o menino para de endemoniar, para de
ter pânico noturno, para de ter ataques espirituais. Então é muito legal quando nós fazemos essa avaliação e esse discernimento vai te ajudar a compreender muitas coisas lá na sua vida e na sua história. Perfeito, perfeito. Pastor, vamos aqui para os nossos internautas. Para os nossos internautas aqui. A Jéssica está com a gente, a Louise, minha esposa, beijo, meu amor, te amo. Fazer já o merchan, já garanti aí. A Cleusa Lopes, beijo, mãe, tá assistindo a gente aqui também. Cat Santos, Eliseu Henrique Monteiro. A Cleusa fez uma pergunta aqui, pastor, lá da nossa primeira pergunta ali. Pastor, mas daí se aproveitamos para fazer algo de necessário nesse dia de descanso, estamos pecando? Eu não entendo que é pecado, mas o organismo vai sofrer. É uma quebra de princípios. Então a pessoa tirou lá, fica a tarde toda limpando a casa. O organismo dela não vai descansar. Em algum momento essa fatura vai chegar. Então não vejo como um pecado. A Sônia também fez uma pergunta aqui, né? O dom contaminado encerra quando a pessoa aceita Jesus. É exatamente aquilo que eu falei, Sônia. As coisas velhas não ficam para trás. É um processo de conversão. E precisa ser renunciado. Deixei isso claro aqui também. Precisa ser renunciado. A pessoa tem que romper com esse pacto que foi feito com esse espírito maligno, com esse demônio, com essa aliança que ela fez, senão ela vai continuar. E como eu falei desse pastor, aceitou Jesus, desenvolveu o ministério pastoral, tinha uma caminhada ministerial e estava entregando revelação para todo mundo em nome de Jesus, mas ele ainda tinha pacto com o demônio. E aí uma hora esse demônio manifesta, então tem que ter a renúncia. Maravilha. E aqui... A última, eu tenho um minutinho? Tem um minutinho. Vamos lá para mais uma? Então vamos aqui para mais uma, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar uma aqui, ó. Sou jovem e tenho muitos problemas com a imoralidade. O que devo fazer para me libertar? Gente, muito bom. Voltamos lá naquele ponto. Primeira situação é você entender qual é o gatilho dessa imoralidade. Qual é a causa? Tudo tem uma causa. Tudo que nós temos de perseguição de demônios tem uma causa. Então, quando você vai no médico, primeira consulta que você faz com o médico, ele faz uma avaliação em você, vê seus sintomas, pede um hemograma, pede um eletrocardiograma, pede uma ecografia, você depois de alguns dias faz os exames, traz, ele faz a avaliação do quê? Dos sintomas, para te dar o diagnóstico, agora vai tratar a causa, o tratamento, o medicamento para a causa. Então, em libertação, nós trabalhamos sintomas, causa e tratamento. Temos que ser exatamente dentro desse ponto. Aí esse jovem diz, eu tenho muita dificuldade em moralidade. Primeira coisa, tem que entender a causa. Qual é o gatilho que te levou para isso? É a imoralidade dos pais, é a sua imoralidade, são as legalidades que foram feitas, os pactos, pessoas, por exemplo, que tiveram muita relação íntima dentro de promiscuidade, dentro de prostíbulos, né? Tem muita conexão aí. Segundo ponto, é a pessoa pedir ajuda, procurar ajuda. E principalmente dentro do processo lá de João, que é confessar pecados. A Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado para Deus é perdoado, que confessa o seu pecado ao irmão é curado. Então é você pedir ajuda, é viver o processo do arrependimento. Tem gente que quer se libertar, mas ele não arrependeu. Reconhecer, confessar, deixar. Depois disso, santidade. É desenvolver uma rotina de vida de santidade. Como é que nós vamos desenvolver isso? Jejum, onde a carne vai morrer, vida de oração, meditação bíblica. São essas disciplinas espirituais que vão me preservar de continuar caindo. Então começa com causas, depois das causas vai passar para o meu relacionamento de arrependimento, de abandono de pecado, de confissão. Depois eu vou para o meu relacionamento com Deus através da palavra do Senhor. E nós aqui na Nova Aliança desenvolvemos, né, o hábito, essa cultura do mapeamento espiritual, que o mapeamento ele junta todas essas coisas de uma forma mais intensa. Maravilha. Paulo César está falando, muito bom. Podia falar das consequências após a conversão? O que seriam essas consequências, Paulo? As consequências da imoralidade, do pecado, seria isso? São essas consequências. A pessoa pode aceitar Jesus, converter e continuar com a sua mente escravizada ainda nos pensamentos de moralidade, tendo as suas lembranças, contaminação no leito conjugal dentro dessa área, dificuldades na sua biologia quando se trata da vida sexual, consequências sobre seus filhos. São várias consequências que a gente vai encontrar ali que são assustadores, inclusive.
É isso aí. Pastor, não sei como está o teu tempo. No horário, agora meus alunos já estão esperando. Tem aula ao vivo agora, o pessoal já está me esperando ali. Gente, nós estamos fazendo alguns testes quando se trata dos nossos horários de podcast, por isso estamos indo em horários diferentes, até a gente conseguir alinhar um horário que a gente saiba que mais pessoas podem estar conectadas com a gente. Gostaria que vocês nos mandassem aqui, olha o Ravel aqui com a gente. Paz, Ravel, bom te ver, meu amigo, lá de Brasília. E eu quero pedir para vocês colocarem qual é o melhor dia e horário para vocês poderem assistir o podcast. Segundas, terças, sextas, sábados. Número 2, é melhor ao vivo, vocês preferem ele gravado? Tudo isso para a gente poder preparar um material que seja muito top e podemos abençoar vocês. Semana que vem, provavelmente, a pastora Annelise vai estar com a gente falando um pouco sobre o Ministério de Mulheres e Vida da Mulher, por isso nós aguardamos vocês, eu vou informando quando vai ser o nosso próximo podcast. O importante é que nós vamos estar por aqui. É isso aí. E você que está nos ouvindo, está nos assistindo, né? E quer participar também, junto com a gente aqui desse podcast, procura a gente, procura no nosso Instagram, procura a gente aqui na igreja mesmo, pode procurar o pastor, me procurar, ou até mesmo a Vanessinha, procura a gente e fala, pessoal, olha, eu tenho desejo de dar um testemunho, né, pastor? Às vezes contar a história, às vezes as pessoas ficam com medo, ficam com vergonha de vir chegar até a gente, mas gostaria muito de contar a sua história e contar o testemunho, a transformação de vida, da sua vida, e eu creio que vai edificar muitas pessoas. Então, nos procure, vai ser um prazer receber vocês aqui com a gente. Esse é o nosso propósito. Aí, ó, o Paulo César falou, todos os dias ao vivo. Ei, beleza! Vão respondendo aí que nós precisamos muito da ajuda de vocês. Gente, Deus abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã, quarta-feira, te espero aqui em nossa quarta profética. Não perde, não. E domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Se você não tem a igreja para chamar de sua, vem para cá. E lembrando, todos os dias, segunda a sexta-feira, 12h15, na Líder FM, nós temos o nosso programa de rádio, o nosso podcast também passa lá. É isso aí, pessoal. Obrigado a você que nos assistiu aí pelo YouTube, pelo Instagram, que acompanhou a gente ao vivo. Deus abençoe e até a semana que vem, né, pastor? Até semana que vem. Beijo bem grande. Tchau, tchau.